Boa tarde, meus queridos. 8 de setembro de 2021, Natividade de Nossa Senhora, nós celebramos o nascimento da Santíssima Virgem. E é uma alegria fazer essa live hoje, que não está no dia previsto. Nós costumamos fazer às segundas-feiras, não é? Mas essa segunda-feira foi complicada, era feriado prolongado também, muita gente estava aí descansando, outros não tiveram ocasião para isso, tiveram que trabalhar. E então eu resolvi fazer essa live surpresa, não é? Eis que virei como um ladrão, diz o Senhor. Então eu vim de surpresa. Então eu cumprimento todos que estão acompanhando ao vivo. Tem bastante gente aí. Sueli, Deus abençoe. Thaísa, Deus abençoe. Edna, Deus abençoe também. Vários assuntos nós precisaríamos tratar nas nossas lives, e algumas pessoas mandam no inbox. Fiquem tranquilos que eu estou sempre selecionando os temas que vocês pedem para eu trabalhar nessas lives, e eu vou procurando trabalhar esses temas na medida em que eles possam iluminar as épocas e os acontecimentos em questão, não é? Então, alguns reiteraram o desejo de que eu faça uma live sobre o suicídio, não é? Que eu já havia feito, mas não deixei salvo. Prometi que faria por ser o mês de setembro amarelo. Então vou fazer, fiquem tranquilos. E tem bastante gente pedindo orientação, não é? Em termos de doutrina social da igreja, por conta desse tempo de conturbação no Brasil. Então eu vou fazer uma live a respeito disso hoje. Na concepção política, o que é direita e o que é esquerda. A gente precisa entender bem isso, porque vocês já repararam que as palavras hoje em dia, elas são jogadas ao vento, e às vezes elas são usadas desconectadas do seu conceito original. E várias palavras, isso é um fenômeno do nosso tempo, e é uma jogada filosófica para manipular as mentes. Você pega uma palavra, usa exaustivamente, dependendo da conotação que ela transmite, mas não necessariamente a pessoa que usa essa palavra está sendo fiel ao conceito dela, tá? Então, deixa eu explicar para vocês o que é isso, tá? Do ponto de vista científico, né? O que é direita e o que é esquerda. Pasmem vocês, hoje em dia se usa a expressão esquerda, os políticos de esquerda ou as ideias de esquerda, para se referir a tudo que tem origem no socialismo. Mas não existe só a esquerda socialista. E também a direita, quando se fala ideias de direita ou posturas de direita, alguns se referem aos liberais, né? Mas não existem só os liberais. Tanto o socialismo quanto o liberalismo são duas ideologias, duas concepções de sociedade que surgiram no século XIX. E na realidade, essa concepção de direita e esquerda, ela é anterior ao próprio século XIX, né? Ela é do século anterior. Ela surgiu na Revolução Francesa, quando o rei da França
na tentativa de salvar ali o seu governo, tinha os seus conselheiros na mesa, literalmente numa mesa, e os que estavam à direita aconselharam o rei a procurar formas, estratégias, mas que ele se mantivesse, que ele se conservasse no poder, preservando a monarquia e buscando maneiras de recuperar a sua popularidade, etc. Os da esquerda sugeriram ao rei que deixasse a monarquia e que permitisse que um outro regime fosse implantado. O rei optou por ouvir os da direita. Só que os da esquerda não estavam só querendo aconselhar. Eles de fato queriam aquilo. Tanto que, quando viram que o rei optou por ouvir os da direita, todos os conselheiros da esquerda mataram os da direita, prenderam o rei e fizeram a Revolução Francesa. A Revolução Francesa. Então, os da esquerda do rei, ali na mesa, ficaram conhecidos como os revolucionários. Mas veja, eles não eram socialistas no sentido de Marx, né? Marx é lá do século XIX. Mas acabou pegando essa rotulação, não é? Então, para que você entenda bem, estou aqui explicando para vocês de maneira genérica. Eu poderia trazer um pouco mais de dados, exemplos, mas não é o intuito. Eu só quero que você entenda com honestidade intelectual o que é direita e o que é esquerda. Imaginem aqui uma linha. Vou pegar aqui, ó. Você tem uma linha. Eu vou fazer aqui na minha perspectiva, talvez na tela, eu vou olhar pela tela. Então aqui está a direita da tela e aqui está a esquerda da tela, ok? Uma sociedade, ou seja, um país, uma nação, ela precisa se organizar. Em prol do quê? Em prol do seu bem comum. Existem serviços que sozinho um indivíduo jamais alcançará, obterá. Ele precisa do auxílio do Estado. Não é? O que é o Estado? O Estado é um conjunto de instituições criadas pela população para servi-la. Então, cria-se um regime de governo, não é? Pode ser uma monarquia, pode ser uma república, né, presidencialista, pode ser um parlamentarismo. Tem vários tipos de formas de governo. E esse Estado constituído tem a função de prover as necessidades do bem comum. Então, o Estado é para o povo. Agora, como o Estado deve se portar diante dessas necessidades todas do povo, não é? Então vão existir dois pontos de vista no mundo. Existem aqueles que creem o seguinte: olha, os indivíduos, eles não são bons. Os indivíduos precisam ser conduzidos para o bem comum, porque eles sozinhos não tendem ao bem comum. Então o Estado tem a função de, com o braço forte, orientar toda a sociedade para aquilo que deve ser orientado. Isso é uma concepção. Existe uma outra concepção que diz: não, os indivíduos, eles precisam ser livres, e a sociedade, ela vai tomando o rumo que a coletividade for dando. O Estado, ele precisa intervir minimamente na vida das pessoas. Então eu quero que vocês imaginem aqui uma linha, certo? Para cá, à esquerda.
para cá à direita. Toda vez que você ouviu falar em extrema direita, então você imagine um ponto aqui no meio da linha indo para extrema direita. Olha, tá vendo? Quando você ouviu falar em extrema esquerda, então você imagina o ponto vindo aqui pro lado esquerdo. Esses que acreditam que o indivíduo, né, que o ser humano é mal por natureza e que ele precisa ser controlado, conduzido, e não só isso, é dever do Estado dar o que o indivíduo precisa, é dever do Estado prover todas as necessidades do indivíduo, porque ele não é capaz de se prover, de cuidar de si. Então o Estado que tem que dar educação, o Estado tem que dar saúde, o Estado tem que oferecer segurança, o Estado tem que prover até dinheiro se ele não conseguir com o trabalho dele. Esses que creem que o Estado está acima das pessoas é a concepção de esquerda. Então, quanto mais Estado, mais autoridade na mão do Estado, o ponto vem para a esquerda, tá certo? Agora, quanto mais para a direita, mais a ideia de que o Estado tem que ir saindo. Quanto menos Estado, mais a direita. Quanto mais Estado, mais a esquerda. Tá certo? Então, aqui para a esquerda vão existir várias concepções. Vai existir, por exemplo, a concepção de que tem que existir um Estado mundial, né, o chamado globalismo. Então eles odeiam a ideia de nação, de país, de soberania nacional, porque eles creem que deve haver um Estado forte que comande as pessoas, oriente as pessoas, venha a prover todas as necessidades das pessoas no mundo inteiro. Essa é a chamada esquerda mais nacionalista. Aliás, perdão, a esquerda mais socialista. Agora, existe também a esquerda que crê que o Estado deve ser forte e que deve haver uma soberania da nação, né, no Estado, mas naquela nação. É a chamada esquerda nacionalista. Uma não gosta da outra e não concorda com a outra, mas elas têm algo em comum: o fascínio por autoritarismo estatal. Certo? Já aqui para a direita, quanto mais à direita você vai, menos Estado as pessoas querem. Então aqui à direita, você tem vários tipos de direita. Você tem a direita conservadora, você tem a direita liberal, você tem a direita anarcocapitalista e você tem a direita anarquista, que é a extrema direita. Quanto menos Estado, mais extrema direita. Quanto mais Estado, mais extrema esquerda, tá? Essa é a concepção científica de direita e esquerda. Então, por exemplo, quando se fala assim, Hitler era extrema direita, o nazista extrema direita. Não. O que era o nazismo? Força do Estado, não é? Um Estado forte, determinando inclusive quem merece viver ou não, que raça é maior do que a outra ou não. Estado demais. Quando você tem Estado demais, então pode não ser uma esquerda socialista, mas é uma esquerda, porque há um autoritarismo do Estado sobre o indivíduo, do governo sobre o indivíduo. Toda vez que você tem uma ditadura, você está indo para a esquerda, tá certo? E o fascismo? Bom, o fascismo também. O fascismo era um regime de esquerda, porque era a supremacia do Estado italiano sobre absolutamente todas as demais nações. Então, comunismo, fascismo, nazismo são formas de esquerda. Não, padre, mas existe algum autoritarismo de direita? Então, não existe autoritarismo de direita.
Quanto mais para a direita, menos Estado, o que também é perigoso, viu? Porque para nós cristãos e na doutrina social da igreja, nenhum Estado causaria desordem e não haveria possibilidade de angariar o bem comum. Então o que seria uma extrema direita? Olha, quanto mais para a direita, menos Estado. A extrema direita é o que em ciência política se chamaria de anarquia, ou seja, nenhum Estado, nenhum tipo de Estado. Não sei se vocês já assistiram algum filme ou alguma série. Tem uma série que chama The Walking Dead. Alguns já devem ter assistido. Imaginem um mundo em que a sociedade sofreu tal dano que já não existe mais governo, já não existe mais Estado, não existe mais país, não existe mais nação. Cada um vai sobreviver de acordo com a sua capacidade de sobrevivência. Cada indivíduo se torna autor da sua própria soberania. Isso é a anarquia. O The Walking Dead seria o que nós poderíamos chamar de extrema-direita. Extrema-direita é a ausência de um governo, a total ausência de um Estado, de uma soberania nacional. Isso é extrema-direita. Quando você ouvir, já existiu uma extrema-direita no mundo? Sim. No período das cavernas, no período em que a sociedade não era uma sociedade civil organizada, isso era uma extrema-direita. Então, quanto mais para a direita, menos Estado, menos governo. Então, meus queridos, não fiquem se enganando com essa coisa de que tem alguém que está querendo impor um regime de extrema-direita. Escuta, se tem alguém querendo impor, já não é direita. Você está entendendo? Porque se tem alguém querendo exercer governo sobre as pessoas, já não é concepção de extrema direita. Não existe mais extrema direita. A sociedade, ela se organizou de forma que não há mais quem em sã consciência pense num país ou, enfim, num agrupamento de seres humanos sem um mínimo de Estado. O que existe é uma briga entre mais Estado e menos Estado, né? Quanto mais para a esquerda, mais quer se controlar, mais se quer cobrar impostos, mais se quer exigir que o Estado nos sustente. O Estado, né, o governo é que tem que arrumar emprego para nós, o Estado é que tem que arrumar tudo para nós. Por quê? Porque o protagonismo não é do indivíduo, das pessoas, é do Estado. Então, se tem pessoas morrendo, a culpa é do Estado. Se tem pessoas vivendo, a culpa é do Estado. Se tem pessoas presas, a culpa é do Estado. Se tem pessoas soltas, a culpa é do Estado. Porque o Estado é como se a esquerda, ela transfere para a noção de Estado o próprio conceito de divindade. Ela espera do Estado, ela espera do governo absolutamente o tudo na sua vida. Entende? Isso é extrema esquerda. O extremo oposto a isso seria nenhum governo. Fecha tudo, nada de Estado, nada de governo, cada um que se virasse. Então nós voltaríamos de repente a um estilo de vida tribal, cada um por si, Deus por todos. A anarquia é a extrema direita. Uma sociedade onde não haja leis, onde não haja Constituição, onde não haja Código Civil ou Código Penal, que a capacidade e habilidade dos indivíduos se imponha e prevaleça sobre a sociedade. Uma espécie de darwinismo social. Isso seria a extrema direita. Pode parecer absurdo, mas há quem defenda a extrema direita. Mas não pense que extrema direita é um Estado, tá? Nazismo não era extrema direita, era uma extrema esquerda, só não era uma esquerda socialista. A esquerda socialista naquele período era a União Soviética. Você tinha no nazismo uma espécie de esquerda eugenista.
Então eram três esquerdas fortes que existiam lá no período da Segunda Guerra. A esquerda socialista, que era a União Soviética, a esquerda nacionalista, que era o fascismo italiano, por Mussolini, e a esquerda eugenista, que foi de Hitler. Mas eles são todos regimes de esquerda, porque eles todos têm algo em comum: soberania do Estado e o controle do Estado, controle de tudo, absolutamente tudo na mão do governo. É o governo quem decide quem pode ter e quem não pode, é o governo quem decide quem pode ir e quem não vai, é o governo quem decide quem pode viver e quem deve morrer, e geralmente o critério de escolha é a concordância ou não com o governo. E isso sempre, sempre é comportamento de esquerda. Tá bom? Comportamento de direita, né, aqui mais preso ao Estado. Aí, na medida que o ponto vai vindo para a direita, menos Estado, cada vez menos controle, cada vez menos governo, até que você chegue a uma total anarquia, ausência de Estado. Então não existe Estado de extrema direita. É a mesma coisa que dizer gelo quente, fogo gelado. São duas ideias totalmente opostas. Vocês conseguem entender? Do ponto de vista científico, não existe Estado de extrema direita, governante de extrema direita. Se é extrema direita, a primeira coisa que ele deveria fazer é ser contra qualquer exercício de governo. Se alguém exerce um governo, ele já não é extrema direita. O que está aqui mais ou menos no meio, não é? Então aqui mais para o extremismo você tem as esquerdas eugenistas, não é? A esquerda que gosta de dividir a sociedade em classes, luta de classes, em raças, algo muito parecido com o que o PSOL faz, né? O negro, o homossexual, o branco, enfim, você vai dividindo a sociedade cada vez mais em classes e até colocando elas para brigar. Mais aqui no meio você tem algo, né, que está do meio para a esquerda, que é a esquerda nacionalista, porque há aqui uma noção, né, já aqui da esquerda para o meio, uma noção de país, de nação e, portanto, de liberdade, mas só que a liberdade da nação em relação às outras nações e não do indivíduo, tá certo? Então, tá vindo no rumo da liberdade. E aqui do centro para a direita você encontra, bem no limite, o conservadorismo, que daria aqui pano para manga, né, para explicar o que é um conservador. O conservador é a pessoa que não quer arriscar a sociedade para fora daquilo que são as experiências já vividas pelo ser humano na história. Ou seja, se viveu as experiências, sabe-se já o que funciona e o que não funciona, o que é eficiente e o que não é, e o conservador quer garantir isso, entende? Agora, mais pendendo para a direita, já vem o liberal, que ele sabe o que funciona, mas ele quer dar passos assim, de soltar mais a liberdade, soltar mais os indivíduos, no sentido de que não haja nenhum tipo de controle, nenhum. Vocês imaginam uma sociedade sem nenhum tipo de controle, sem lei, sem justiça, sem julgamento, sem prisão? Vocês conseguem entender como isso nós estaríamos caminhando gradativamente a uma balbúrdia? Então, isso é extrema direita. Espero ter contribuído para a reflexão. Tá? Sempre vocês tenham essa linha na cabeça de vocês. Extrema direita, nenhum governo. Extrema esquerda, governo demais. Para que vocês não caiam nessa coisa, o governador tal, o presidente tal, extrema direita. Eles dão a ideia de extremo como Estado forte. Se é Estado forte, já não é direita, é esquerda. Tá certo?
E aí, claro, tem muitos detalhes aqui. Eu estou só demonstrando para vocês o esqueleto, né, a estrutura de como funciona a coisa. Não é? O Paulo falou, para mim sempre foi o contrário. Pois é, Paulo. Não ensinam isso para nós. Não ensina isso para nós. Tem uma live que eu gostaria de fazer um dia, que é sobre horizonte de consciência. Uma pessoa, ela tende a ver em tudo e também nos outros aquilo que ela vê e enxerga. Então, por exemplo, o pessoal da esquerda, eles enxergam a realidade, não é? A realidade dessa forma. Então, para eles o mundo deveria ser composto por estados totalitários. Então, eles imaginam que um estado totalitário que não seja vamos dar o exemplo, o socialista. Imagine que um estado totalitário que não seja socialista é de direita. Só que não é. Se é totalitário também, pode não ter a ideologia socialista. Mas se é totalitário, é de esquerda. É que são esquerdas diferentes. E isso é importante que vocês entenderem. Existem várias esquerdas e existem várias direitas. As esquerdas não concordam entre si em muita coisa. Assim como as direitas também não concordam entre si em muitas coisas. O que eles têm em comum? A concepção de estruturação da sociedade, mas não os valores e princípios que vão reger essa estrutura, entendem? Então, esquerda sempre tem concepção de totalitarismo, nada de liberdade. Quanto menos liberdade, melhor. As pessoas precisam ser conduzidas, controladas. E aí, claro, eles não vão usar essas palavras que eu estou dizendo. Eles vão dizer educadas, orientadas por algum marco civil que ponha ordem. Eles vão usar outros termos, mas o que está por trás é controle, totalitarismo. Agora, quais princípios vão reger esse totalitarismo? Aí nessa hora eles vão discordar, porque uns vão dizer que é um nacionalismo, então ideias que ponham a soberania da pátria acima de tudo. Outros vão dizer que não, que tem de ser as classes sociais. Outros vão dizer que não, tem de ser as classes étnicas e raciais. E eles não vão concordar, porque existem várias esquerdas. Eles concordam na estrutura, mas eles não concordam nas ideias que vão governar essa estrutura. A direita, a mesma coisa. Eles vão concordar no que concerne a liberdade. O Estado não tem que ficar em cima das pessoas, que as pessoas têm que ter muito mais direitos do que deveres, tá? Devem ter direitos aliás, devem ter deveres também. Isso é o que creem os conservadores, tá? Tá aqui do meio para a direita. O meio para a direita crê que deve haver Estado, porque sem Estado haveria uma subversão, mas que esse Estado deve ser mínimo. Isso aqui ainda é o conservadorismo. Do conservadorismo para cá, para a direita, menos Estado, cada vez menos. Que a força que deve reger a vida das pessoas não é o Estado e nem o governo, mas os ajustes. Os ajustes entre as empresas, os ajustes entre as famílias. Então os liberais, por exemplo, eles acham que o que deve reger a sociedade não é o Estado, mas o mercado e o capital. E isso também é um perigo. E a doutrina social da igreja faz vários alertas a esse respeito, porque realmente seria um perigo. Alguns, adquirindo certo poder econômico, passariam a oprimir. E eles exerceriam a função de um Estado, mas um Estado informal, porque eles fariam as suas leis ao seu bel prazer. Então eles meio que ficariam parecidos com um tipo de esquerda, só que uma esquerda sem estatização, vamos assim dizer. O Lucas perguntou se o senhor teria algumas referências bibliográficas para o aprofundamento do tema. Olha, como padre, o que eu gostaria de recomendar a princípio é que os fiéis lessem os documentos sociais. Comece pelo compêndio de doutrina social da igreja,
E depois, os documentos sociais que são citados no compêndio. Não é? Sobretudo os mais recentes, Solicitudo Rei Socialis, de João Paulo II, Laborens Exercens, Centésimos Anos, Caritas in Veritate, de Bento XVI. Meu Deus, aquele documento precisa ser mais lido. Agora tem sim, tem livros do Scruton, né, de Roger Scruton, que eu recomendo que as pessoas leiam, seria muito bom. Os livros do Worrell também são muito bons. Uma Hora com Calma poderia indicar mais obras. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O Paulo perguntou: o PT é o que neste balaio todo? Esquerda socialista, né? Esquerda socialista. O Fabrício escreveu assim: extrema esquerda. Tá, mas extrema esquerda de qual linha? É isso que eu tô querendo explicar para vocês. Vocês vejam, o PT e o PSOL, por exemplo, eles discordam em vários aspectos. Você vai ver brigas homéricas, inclusive eles já foram um único partido. Eles se tornaram dois partidos a respeito de quando eles discordaram, membros que discordaram sobre concepções econômicas. Então, o PT, ele é mais simpático a uma esquerda socialista. Tá? A esquerda socialista, ela crê que o Estado deve, né, ser forte, governar e controlar, porque eles são socialistas, então eles creem na necessidade de um regime mais semelhante ao totalitarismo, mas que ele precisa de uma economia com algumas liberalidades, porque é próprio do socialismo, né? Eles atacam o capitalismo. O capitalismo, gente, ele tá aqui na direita liberal, tá? O capitalismo tá na direita liberal. Eles atacam daqui da esquerda, eles atacam lá o capitalismo, só que para esse regime se sustentar, ele precisa de capital. Todo regime precisa de capital. Então esse capital tem que sair de algum lugar. E quem gera capital? Quem gera riquezas? A população, não é o Estado. O Estado gere riquezas, gesta riquezas, administra riquezas, mas não é ele quem gera. Quem gera é o povo, não é? As empresas, o comércio, o trabalho, as pessoas que trabalham. Então o PT ele vai ter uma simpatia. Veja, gente, eu não estou querendo emitir juízos, eu estou querendo explicar para vocês. O PT ele vai ter uma ideia de que são necessários alguns capitalistas fortes, no sentido de produzir riqueza, mas que seria fundamental que estes capitalistas produzam riquezas para que com essa riqueza se sustente o Estado. Tá? Então, vejam a história do PT e a sua aliança com grandes empresários, né? Procurem se lembrar aí da Lava Jato, enfim, grandes empresários, grandes fortunas, e o favorecimento de bancos, tá? Eles sempre favoreceram bancos, banqueiros, o governo do PT favoreceu de certa forma. E aqui foi que o PSOL rachou, porque o PSOL seria um socialismo mais radical. Um mix de concepções nazistas com regime socialista. Nazistas por quê? Porque é próprio do nazismo a eugenia, a separação da sociedade em classes. O que foi que o nazismo fez? Separou arianos, alemães, de judeus, judeus de ciganos, ciganos de cristãos, enfim. E dependendo da raça, ou da família, ou da ascendência que uma pessoa pertencesse, ela deveria morrer ou viver. Ela poderia ser uma empresária e ascender socialmente, ou até pertencer ao partido nazista, ou não, ser só uma operária, uma mão de obra barata e até mesmo escrava. Porque afinal de contas alguém tem que produzir a riqueza que sustenta o regime, não é verdade? Então, quem são esses que devem produzir? Qual critério nós vamos usar?
para produzir riquezas? Capacidades? Não. Raças, classes. E o PSOL, ele tem esse malveso com bancos, porque eles acham que a riqueza não deve ser capitalizada ou ser aplicada na especulação financeira. Eles acreditam que o capital, vamos assim dizer, deve estar sempre circulando e investido. Então eles são inimigos de banco, inimigos de investimentos, enfim. Então são duas esquerdas de inspiração socialista, mas cada uma tem o seu ponto de vista. E o Bolsonaro é um conservador, né? Ele fala o tempo todo sobre isso. Tá aqui do meio para a direita, tá? Crê na necessidade de um Estado, tanto crê que se candidatou a um cargo de Estado e ganhou, não é? E exerce um governo num regime republicano, não é? Portanto, ele tá na estrutura do Estado e tem caminhado conforme os ditames de como esse Estado está constituído, a chamada Constituição. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Espera aí, gente, que eu me atrapalho todo com esses históricos. Compêndio é uma maravilha, sim, de fato é. Leonardo de Carvalho, eu não conheço. Ah, tá, Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, ele defende a direita conservadora, tá? Eu gostaria, eu não entendo nada de político, mas a gente sente o mau cheiro de longe de tudo que é errado. É verdade, é verdade. O bom senso, não é? Já nos traz muitos alertas. Alguns me perguntam assim: padre, qual regime, então, aqui, dessa linha, a doutrina social da igreja nos aconselha algum regime, na esquerda ou direita, ou aqui, centro não existe, tá? Eu posso falar depois um pouco do tal centro, mas não existe um absoluto centro. A doutrina social da igreja recomenda algum regime? Resposta: não. Não, meus irmãos, porque nós temos conselhos evangélicos para aquilo que deve reger o governo dos povos, isso é fato. Acontece que nós cristãos não cremos na infalibilidade de nenhum regime humano. Fosse mais para a direita, fosse para a esquerda, ele sempre seria insuficiente, tá certo? Embora assim, eu devo dizer a vocês que na doutrina social da igreja você tem, no que se refere à direita, alertas. Então os documentos alertam ao capitalismo selvagem, aos perigos dele. Há inclusive um princípio da doutrina social da igreja que é a soberania, a supremacia, a primazia, essa é a palavra, primazia do trabalho sobre o capital. Ou seja, o dinheiro é para o ser humano e não o ser humano para o dinheiro. Então o capitalismo é perigoso nesse sentido, e o capitalismo está aqui na direita. Então a doutrina social da igreja alerta, fala da necessidade de que haja um Estado para moderar, não controlar no sentido ditatorial, mas moderar com certas leis o mercado, para que o capitalismo não cause desigualdades terríveis, miséria, pobreza, porque ele pode fazer isso. Então nós temos conselhos e exortações da doutrina social da igreja para a direita. Já para a esquerda nós não temos nem conselhos e exortações, nós temos condenações. A igreja condena os regimes de esquerda totalitários, condena veementemente. Então para cá, para a direita, correções, conselhos, exortações. Para cá, para a esquerda, condenações. A igreja condena veementemente o regime, o que foi o nazismo, o que foi a União Soviética e todo o comunismo, certo?
Então, eu acho que vale a pena pôr na balança. Seja como for, a doutrina social da igreja, ela vê com bons olhos o regime democrático, tá? Os documentos falam sobre democracia, embora os documentos da igreja não descrevam qual regime democrático é melhor do que outro, porque não existe um único tipo de democracia. Tá? A democracia, ela pode ser ajustada de inúmeras formas. Você pode ter uma democracia direta, uma democracia indireta, uma democracia republicana, uma democracia mais centralizada, enfim. Então tomem cuidado com o uso que se faz na mídia, no jornalismo, em todos os círculos, com a palavra democracia. Porque o povo da extrema esquerda, que é totalitário, eles também chamam o totalitarismo de democracia. Eles chamam, pasmem. Porque eles não entendem democracia como governo do povo emanando do povo. Eles entendem que se um ditador chegar ao poder, ele chegou ao poder porque o povo o apoiou. Então ele exerce um governo em nome do povo. E por isso eles ousam chamar isso de democracia. Mas esse não é o conceito original de democracia. Então não caiam nisso, viu? Por exemplo, eles chamam a Coreia do Norte é chamada de República Democrática. A Coreia do Norte. Então cuidado, nem todo mundo que usa a palavra democracia na boca realmente sabe o que é, ou se sabe adultera. Você só vai descobrir se o que ele está falando diz respeito à democracia ou não com o transcurso do discurso, né? Com o transcurso da ideia, na medida em que a pessoa vai expondo como ela concebe a formação do Estado. Aí sim você vai ver que ela está usando a palavra democracia, mas as ideias que estão por trás da palavra não tem nada a ver com o regime democrático. Então você tem que tomar cuidado com isso. O Paulo perguntou, eu gostava muito do Dr. Enéas, o que você acha dele? Então, o Dr. Enéas, ele tinha concepções, algumas concepções conservadoras, mas a ideia de Estado do Dr. Enéas era de esquerda. E pouca gente entende isso, porque se vocês puxarem os discursos do Dr. Enéas, ele era ultranacionalista. Ele tinha essa concepção de que o Brasil deveria ser assim, não só uma soberania, mas uma soberania sobre as demais nações, porque o Brasil tem recursos, né? Se o Brasil se organizasse, ele tem recursos para ser a maior potência do mundo, teria condições para isso. Então ele falava muito em Estado forte, Estado com pulso firme. Então as ideias de gestão, assim, de ajustes, as ideias de vida social do Enéas eram de direita conservadora, mas as ideias de Estado eram de esquerda. Agora, vejam como eu estou falando isso, e pode ser que alguns fiquem surpresos, porque há a ideia de que o Dr. Enéas era uma pessoa de extrema direita. Não. Ele tinha ideias de direita recheando uma concepção estatal de esquerda, né? Nacionalista. Vamos ver mais perguntas. Espera aí, gente, que eu clico errado aqui e me atrapalho. Qual a sua opinião sobre o futuro do nosso Brasil? Não tenho. Sinceramente, eu não tenho. Nós precisamos orar, porque nós não sabemos que rumo as coisas vão tomando. A Terezinha: padre, se a igreja condena, como pode um padre redentorista ser a favor da esquerda? Não só padre redentorista, viu, Terezinha? Muitos padres e bispos, tá? E a história é longa, não vai dar para contar, mas ideias de esquerda foram sendo infiltradas em todo o regime educacional do Brasil, inclusive na formação do clero. Então, boa parte do nosso clero mais velho, né, o nosso episcopado e os nossos padres mais velhos, os que estudaram nos anos 80, 70 e 90,
eles foram formados com certas concepções de esquerda, mescladas com ideias, com concepções cristãs, enfim, uma espécie de infiltração, tá? É a chamada teologia da libertação, e isso aqui daria uma outra live muito mais longa. Deixa eu ver. Sua bênção, isso, rezando, temos que rezar pelo nosso país. Então, PSDB à esquerda, sim. PSDB é um tipo de esquerda, a chamada esquerda fabiana, né? Algo parecido com o PT, viu? Algo parecido. Eles têm uma noção de que deve haver uma economia forte, então aliança com grandes empresas, grandes produtoras de renda para o fomento do regime. O que houve no Brasil, isso pouco se fala, durante os anos 90 e 2000, começo dos anos 2000, foi o chamado jogo das tesouras, vocês já devem ter ouvido falar. PT e PSDB, eles possuem uma mesma raiz ideológica. Mas, com a redemocratização do Brasil nos anos 80, não havia uma militância de direita. O que havia era intelectuais de esquerda em diversas instituições, sobretudo nas educacionais, nas universidades, escolas, já organizados para que quando a ditadura, o regime militar caísse e houvesse um regime democrático, então haveria concorrência entre partidos, porque é assim no regime democrático. E nós só sempre tivemos partidos de esquerda, tá? Então até agora, a última eleição, pode-se dizer, nós sempre tivemos vários partidos de várias esquerdas, tá certo? Várias esquerdas. Então uma esquerda mais socialista, uma esquerda mais nacionalista, uma esquerda mais eugenista, uma esquerda fabiana, mas sempre esquerda. E nós passamos aí 30 anos achando que existia no Brasil uma esquerda representada pelo PT e uma direita representada pelo PSDB, mas isso é mentira. Nós só tínhamos esquerdas diferentes, então as esquerdas foram alternando o poder. Prova disso é de que agora, pela primeira vez, desde 85, nós temos um presidente no executivo que é de direita. E vocês vejam a convulsão social. Porque como foram anos com as instituições sendo recheadas por gestões de esquerda, a hora que chegou alguém finalmente com uma concepção de direita, que é diferente, né? A democracia não é isso, concepções diferentes conviverem, a esquerda não tolera, certo? Porque é próprio da esquerda. Lembre-se sempre dessa linha quando eu estiver falando. Autoritarismo, estatismo. Então aqui não se tolera o diferente, certo? Aqui, ó, do meio para a direita, quanto mais diferente, melhor, e que eles disputem e briguem entre si. E o melhor ganha. Aqui não. Eu sou o melhor e ninguém pode ganhar. Então aqui, o melhor que ganha, uma espécie de darwinismo, né? Uma briga entre os indivíduos, briga entre as instituições, e quem for o mais forte ganha. Repito, assistam a série The Walking Dead, que o mundo sofreu um apocalipse zumbi e aí você não tem mais instituições. Então cada indivíduo vai se unir a outros por afinidade e vão tentar ali se sobressair e prevalecer. Então aí você vai ter guerras, você vai ter disputas, porque há uma anarquia social. Isso é extrema direita. O cenário do The Walking Dead é uma extrema direita. Extrema direita é aquilo, tá? Quem disser o contrário não estudou filosofia política.
Bom, espero ter ajudado. Não sei se vocês ainda têm alguma pergunta. Eu tô vendo que tem bastante gente acompanhando, porque eu sei que esse assunto instiga, tá? Toda a grande mídia, ela transmite as ideias, mas ela mesma é recrutada. Não se esqueçam que eu disse há pouco que no fim dos anos 80 só havia intelectuais de esquerda, sobretudo nas universidades. Ora, os jornalistas fizeram faculdade, eles também foram ensinados em concepções de esquerda. Padre, a gente vê isso até na família. Se são da esquerda, não aceitam a opinião contrária e ainda xinga. Realmente. Vocês sabem que seria um outro assunto, não dá para falar sobre isso hoje, mas um psiquiatra canadense escreveu um livro que se chama A Mentalidade Esquerdista. Nesse livro, ele faz uma apreciação sobre a psique, né, a mente dos que têm simpatia por ideias de esquerda. Tem algo de psicológico, tá? Isso não é... Não tô querendo desqualificar as pessoas. Você lembra da live que eu fiz sobre diferenciar pessoas de ideias? Mas em miúdos, deixa eu explicar. O respeito que um cristão deve ter pelo Estado, né, pelas autoridades civis, diz respeito a qual mandamento? Vocês sabem? O Catecismo da Igreja fala sobre isso. Nós devemos respeito às autoridades civis. E o desrespeito às autoridades civis implica num pecado contra um mandamento, dos 10 mandamentos. O 4º mandamento, gente: honrar pai e mãe. Acima, depois de Deus, a quem nós devemos suprema obediência, vem os nossos pais, e dos nossos pais vem as autoridades constituídas, porque as autoridades constituídas, elas exercem um tipo de paternidade sobre a sociedade. Ora, daí decorre que, dependendo da concepção subjetiva, não é? Da concepção que o sujeito tem de como deve ser o exercício da paternidade, virá daí as suas concepções políticas. Uma pessoa que não tem a figura paterna bem resolvida, ou que não sabe qual é a função de um pai ou de uma mãe propriamente dito, quando ele projeta o exercício de paternidade para o Estado, aqui se revelará a propensão dele. Então, por exemplo, a pessoa que depende do pai e que quer depender do pai, o famoso filhinho de papai. Reparem que os filhinhos de papai geralmente têm ideias de esquerda. Por quê? Porque a estrutura cognitiva deles enxerga a realidade dessa forma. Eu devo ser sustentado. Eu devo ser cuidado. Eu devo ter os direitos. Então o Estado é que tem de me prover. O Estado tem que fazer tudo por mim. E eu não tenho que fazer coisa alguma. Se eu não tenho trabalho, culpa do Estado. Se eu não ganho bem, culpa do Estado. Sempre o Estado, o Estado, o Estado. Então, a pessoa que enxerga o pai como um soberano, um absoluto, e que ele deveria ser assim, que tudo a culpa é do pai, ele transfere isso para Deus, ele transfere isso para o Estado. Agora, a pessoa que já elaborou a figura paterna, então ela sabe que o pai tem uma função: criar, educar, transmitir valores e aconselhar. Mas chega um momento que você cresce e você quer ser livre. Você quer ter o seu trabalho, a sua casa, a sua família, fazer as suas escolhas. E numa extrema necessidade, você sabe que você tem um pai para recorrer, mas a presença do pai não é ter o pai lhe amordaçando. Então essa pessoa, ela tende mais à direita, à liberdade.
ela não fica esperando do pai, né? Ela não olha para o pai ainda aguardando nele todas as suas esperanças. Ele é autônomo das suas ações. Então, meus queridos, isso está ali mais ou menos no começo do livro, né? Chama Mente Esquerdista. A psique das pessoas influencia na concepção política que elas têm, tá? É muito comum, por isso, vocês verem adolescentes, né, em fase de revolta, de revolução. Se lembra que a ideia de esquerda surgiu lá na França? Os revolucionários. A ideia de anarquia, subversão, revolução, ela tem a ver com esquerda, que é uma mudança fortuita, uma mudança vinda de fora para dentro, e justamente por isso ela não permanece, porque se ela é de fora para dentro, ela é violenta. Nem sempre a sociedade a assimila. Revolução é de fora para dentro. A direita, ela busca renovação. A renovação ela é de dentro para fora, e por isso ela é mais lenta. A revolução é de fora para dentro. Ela é rápida, mas ela tende a não se sustentar, porque você pode ter pessoas revoltadas contra as ações revolucionárias. Então, prezar pela revolução em detrimento da renovação é crer que o ser humano é uma coisa que ele não é. É um erro antropológico, nós dizemos, não é? Hoje eu falei pro meu filho, revolucionário, vai arrumar sua cama. Isso mesmo. Quer dizer, ele se revolta contra você, mas ele sabe que se ele não arrumar a cama, tem uma pessoa lá para arrumar. Então, a pessoa com ideias de esquerda, ela tende a ser assim. Reparem nos jovens de esquerda. Eles ficam lá colocando fora Bozo, abaixa a direita e não sei o que, mas eles têm alguém pondo comida na mesa para eles, eles têm alguém pagando as contas para eles têm o papai e a mamãe emprestando o carro para eles, e tudo isso é propriedade privada, e tudo isso é geração de riquezas, coisas que a esquerda detesta. Eu estou só observando nas redes sociais as pessoas tirando fotos, tomando vacinas e colocando fora Bozo, né, como uma ação contra o governo federal. Mas não foi o governo federal que comprou a vacina que você está tomando? Que eu saiba, foi o Ministério da Saúde. Então tudo bem, você tem o direito de não gostar do governo federal, mas é feio cuspir no prato que está comendo, né? Bom, eu vou encerrar a live por aqui. Alguns pediram para eu deixar salvo, vou deixar salva, tá? Mas lembrem-se disso aqui: mais Estado, esquerda; menos Estado, direita; mais pulso, esquerda; mais liberdade, direita. Tá certo? A Marilda colocou, né? Eles põem viva o SUS e fora Bozo, mas é ele que gesta o SUS. Então veja que eles não conhecem o Estado, eles não sabem o que é o Estado, não é? As coisas caras como estão, todo mundo sabe o que está por trás. O governo federal extinguiu alguns impostos, diminuiu outros, porque tem impostos que não tem como ser extintos, e os governadores aumentaram os impostos dos estados para que haja a impressão, porque o brasileiro é assim, né? Ele acha que não existem instâncias intermediárias, é ele e o presidente. Então tudo a culpa é do governo federal, como se não houvesse um estado e não houvesse um município. Mas as coisas vão ficando caras, e qual é a tendência da população desinformada? Achar que a culpa é do governo federal. Quando o combustível, por exemplo, está caro porque os governadores estão aumentando os impostos, né, sobre o combustível, com isso o frete aumenta, e por isso o preço dos produtos aumenta. Justamente para que a população ache que a culpa é do presidente, a imagem dele se desgaste e ele, quem sabe, perca a eleição no ano que vem. É jogada, certo? Eu ia falar isso agora, Fernanda. A gasolina na refinaria tá 1,25. 1,25. Mas a gente tá pagando aqui em São Paulo quase R$6. Já tem lugares em que ela tá 7.
né? Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, se não me falha a memória. Tá bom, meus queridos? Então agora é hora de nós nos unirmos, tá? Eu sei que vai aparecer aí depois comentários, pessoas dizendo: o senhor devia rezar a missa, cuidar das almas e não ficar se envolvendo em política. Então, foi por falta de envolvimento sério na política por parte dos pastores da igreja que todas as estruturas da nossa nação foram tomadas de comunistas. Nossa Senhora apareceu em Fátima para alertar sobre os males da Rússia e as consequências dele. Inclusive eu já fiz uma live aqui sobre isso, tá aqui no Instagram e também no YouTube, sobre os males da Rússia. Procurem lá. E nos anos 80 e 90 foi o clero da igreja que ajudou a implementar esse regime de propensão de esquerda. Então a geração católica de agora precisa fazer a lição de casa, de bater no peito, pedir perdão à sociedade por ter, no passado, fomentado nas SEBs, nos seminários, a esquerda subir ao poder, e agora nós temos que limpar a sujeira que nós ajudamos a fazer, inclusive nós padres, tá certo? Que Deus abençoe a nossa nação, que a Virgem Santíssima, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, olhe para nós. Esses regimes de esquerda não vão prevalecer. Se nós formos um país de direita, haverá muitos problemas a enfrentar. Não pensem que não. Eu disse há pouco, a doutrina social, ela não põe a esperança de dias melhores em regimes políticos, em regimes sociais. Porque nós esperamos o céu, a vida eterna. O supremo bem, que é a nossa salvação, está acima do bem comum social. Então nós não temos o ideal para esse mundo, mas nós sabemos o que é mal para esse mundo. O mal precisa ser combatido e nós precisamos combater. Alguns podem, respondendo essa pergunta, então, tem algum desses regimes aqui, das muitas esquerdas e das muitas direitas? Então eu falei de esquerda socialista, esquerda eugenista, esquerda nacionalista, e aí você tem aqui direita conservadora, direita liberal, direita anarcocapitalista, direita anarquista. Desses regimes todos, esquerda e direita, padre, tem algum que se enquadra no que diz a doutrina social da igreja? Que se enquadra perfeitamente? Não, porque nenhum deles tem premissas de vida eterna, de salvação, de supremacia da fé, não. A pergunta que você pode fazer é: tem algum desses que tenha mais pontos de toque com a doutrina social? Pontos de toque, não plena concordância, mas pontos de mais toque. Tem. A direita conservadora, ela tem mais pontos de toque. Repito, pontos de toque. Ela não cumpre a doutrina social da igreja. A igreja continuará sempre tendo o seu papel, porque o Estado não pode fazer o papel da igreja e o papel da fé. Agora, qual desses regimes tem mais pontos de toque? A direita conservadora. Preciso dizer isso e digo com absoluta convicção. Sabendo disso, foi que muitos dos professores das cadeiras de moral social, doutrina social da igreja, sequestraram o ensino da doutrina social nas universidades e faculdades de teologia. Por quê? Porque eles sabem que se os documentos forem examinados seriamente e de maneira profunda e forem comparados com essa linha de possibilidades de constituição estatal, as pessoas vão descobrir isso. E como essas pessoas querem a propensão à esquerda, então elas sequestraram o ensino para manipular o ensino, Quem fez isso primeiro foi o Chenier, que foi um teólogo europeu, que via na doutrina social da igreja uma ideologia, quando na realidade ideologias são da esquerda. Direita não tem ideologias, direita tem aplicação de princípios e experiências vividas. É diferente, não vai dar tempo de explicar isso aqui agora. Mas
nós precisamos resgatar isso, tá? Nós escrevemos um livro, procurem aí, não é um livro só, é um box de 3 livros, Doutrina Social da Igreja, lançado pela Obra Couping do Brasil. Eu sou autor de 2 capítulos nessa obra. Eu, Padre José Eduardo, Padre Marcos Funchal, Professor Felipe Neri, vários autores. São um box de 3 livros, onde nós compilamos um curso de doutrina social da igreja que nós demos aqui em Osasco nos anos de 2015 e 2016. Todas as aulas foram transcritas, corrigidas e nós lançamos esse livro. Você encontra na Loyola, você encontra na editora Eclésia. Eu sei que encontra na Loyola porque hoje, todo dia de manhã eu recebo mensagens da Loyola e um vendedor de lá me mandou a foto do box, então eles têm na loja para vender. Doutrina Social da Igreja, da Obra Couping do Brasil. Recomendo esse box para que vocês adquiram e obtenham um pouco mais de conhecimento nesse sentido. Tá bom? Não sei se vocês têm mais perguntas. Eu receio que fique muito longa a live. E justamente por isso acho que seja melhor ficar por aqui. Espero na segunda-feira que vem fazer uma live no horário previsto, tá certo? E para os que desejarem, a live vai ficar aqui sim. Para os haters de plantão, saibam, eu não tenho paciência com hater, não tenho. Então, se você já está aí escrevendo um comentário danoso ou agressivo, saiba que ele será apagado, nem perca tempo. Ele será apagado e você será bloqueado para não conseguir fazer mais nenhum. Então, vai escrever na sua página, deixa a mim em paz, tá bom? Porque eu pago para evitar uma confusão. Bom, eu não sou uma pessoa que tem muito paciência para ficar me enfiando nessas confusões. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.